CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, nesta quarta-feira, para mais um programa Linha de Frente. Quero agradecer, antes de mais nada, o pessoal do CT Segurança, toda a equipe aí, o Vinícius, o Silvano, o Christian Visval, Kleber Reis, todos os meus amigos aí do CT Segurança. É motivo de muito orgulho para nós termos aí o CT encabeçando, sabe, conduzindo essa fila de iniciativas para poder trazer essa notícia de segurança, trazer pessoas aqui dentro dos seus diversos veículos aqui, desde o Café com Segurança pela manhã, os programas que nós temos durante a noite, e eu sou um dos privilegiados de ter sido contemplado com esse programa Linha de Frente. Essa é a nossa 11ª entrevista, e eu estou muito feliz hoje, em especial. Eu aprendi na minha vida a gente ter muito respeito, muita consideração e ouvir muito aqueles que não são mais velhos que a gente, mas aqueles que têm uma juventude há mais tempo. E é por isso que hoje eu estou muito feliz de ter aqui o Luiz Carlos Gabriel, meu amigo de tantos anos. E antes de ler o currículo do Gabriel aqui, para poder apresentar para vocês, e já agradecendo a presença de todos vocês aqui nessa live, nos prestigiando a mim, prestigiando o Gabriel, nossos amigos, né, os nossos colegas de trabalho, as pessoas com as quais a gente convive, né, nessa área da segurança, e também, por que não, na relação familiar e de amizade que nós temos aqui com quem nos acompanha. Eu queria, antes de a gente falar do currículo do Gabriel, eu queria dar boa noite para o Gabriel e que ele desse também uma boa noite para todos vocês que estão nos assistindo aqui. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Luca. Tenho certeza que a honra e o privilégio é meu. É uma oportunidade muito grande de poder falar com os nossos amigos daquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que vai ser muito prazeroso esse contato, esse bate-papo. Eu queria participar para todos vocês, que eu conheço o Gabriel há muitos anos, e esse conhecimento foi quando ele me ligou para me convidar para ser colunista de uma revista que ele
conduzia, a revista Security, que ficou até bem pouco tempo, né, Gabriel? Ela acabou de ser extinta, Esse né? mês foi a última Esse edição. mês, né? É. E eu Não, devo mês dizer, passado, Júlio. mês passado, né? Eu devo dizer que essa revista ela foi talvez o grande pivô daquele estímulo para eu me tornar também um escritor, né? Graças aí a esse hábito de escrever para a Security mensalmente, né? Eu acabei pegando um pouco de gosto por isso. O livro O Negociador teve uma influência nesse hábito de escrever e, sobretudo, o meu último livro chamado Insegurança Pública e Privada, que, na verdade, o que é, Gabriel? É uma coletânea de todos os artigos que eu escrevi para a Security, obviamente organizados por capítulos, né, e dentro de temas mais ou menos que foi feita uma organização disso daí, mas sou muito grato a esse input do Gabriel, a esse convite com o Gabriel. O Gabriel, meu amigo, ele é gestor na área de recursos humanos, é pós-graduado em psicopedagogia. Obviamente, ele tem uma grande formação na área de segurança, com cursos nos Estados Unidos, em Israel, fez um curso de proteção empresarial e pessoal lá em Israel. Também ele é membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, da qual também faço parte dentro de um ciclo. Tem uma especialidade na investigação de acidentes aéreos, né? Aproveito aqui para mandar um abraço para o meu irmão, Eduardo Luca, que está nos assistindo aqui, Gabriel. Meu irmão é o coronel veterano da Força Aérea, ainda continua trabalhando na área científica, né? Ele é doutor em sensoriamento remoto, então logo ele foi para a inatividade na Força Aérea, foi recontratado para atuar dentro desse segmento científico. Meu irmão faz parte de comissões aí internacionais. Muito obrigado, Eduardo, por você estar nos prestigiando aqui nessa live aqui. Ele é um grande apoiador das minhas iniciativas, né? Obviamente, também o Gabriel atuou como docente, né? Ficaria muito ruim se ele guardasse toda essa experiência só para ele. Ele atuou como docente em vários cursos. Já assisti palestra do Gabriel nessas feiras e eventos nas quais ele participou e participa com frequência. Teve uma atuação importante na segurança de um evento que teve aqui, de uma comitiva do Iraque. Ele é jornalista também, Gabriel é jornalista com registro do Ministério do Trabalho. Ele também cuidou, além da revista Security, foi da revista Incêndio. Eu fiz aqui um apanhado geral aqui, e aí quando ele me mandou isso, gente, eu falei, Gabriel, preciso de um currículo seu aqui. Ele escreveu esses dados aqui, e na última linha ele falou assim, e amigo do Luca, né? Eu fiquei tão lisonjeado com isso, Gabriel, foi uma brincadeira, uma provocação. Portanto, Gabriel, seja muito bem-vindo. Eu queria, antes ainda de fazer uma pergunta para você, falar assim que eu tenho um respeito por você, sabe? Eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje, tenha aceitado esse convite para a gente mostrar um pouco da sua trajetória, para a gente poder estimular aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui e tantas outras que visitarão aqui o CT Segurança. Essas entrevistas ficam gravadas, as pessoas podem acessar posteriormente, e muitas delas acessam posteriormente para poder curtir o bate-papo, curtir o conteúdo. E eu queria já lançar para você, Gabriel, a primeira pergunta, obviamente dentro desse universo, desse ambiente da segurança. Como é que a segurança entrou na sua vida, Gabriel? Conta para nós e para quem está nos assistindo aqui. Por acidente. Eu comecei a militar em segurança ainda bem jovem, trabalhando numa grande empresa do ramo de vidros, que me despertou, não tinha nada a ver com segurança, mas me despertou a curiosidade do aproveitamento de trabalhadores acidentados como vigia. Então, na realidade, era um aproveitamento muito mais emotivo do que profissional. Eu comecei a pensar também em segurança do trabalho, paralelo. E a coisa foi evoluindo, e, de repente, me vi envolvido de qualquer jeito, fazendo os primeiros cursos de segurança por alguém que todo mundo esqueceu, que era o Coronel Covelli. Todo mundo fala em vigilância hoje, né? Fala em
academias de vigilância, mas nos anos 50 o Coronel Covelli já estava fazendo isso. Eu estou falando isso em 58, 59. E daí para cá foi um contínuo, Lucas. Quer dizer, começou como acidente, começou como uma simples oportunidade, e de repente me vi envolvido de tal jeito. E, paralelo à segurança, eu sempre fiz jornalismo. Tive a oportunidade de trabalhar em jornais diários. Isso fazia com que eu não pensasse somente em chão de fábrica ou chão de empresa, dava uma visão um pouco maior. Então, foi minha vidinha assim, começou assim, meio na louca, e vai se aprofundando cada vez mais. Gabriel, mas me conta, essa sua paixão, né, pela história, toda vez que a gente conversa, você traz a questão da força pública, né? Como é que é essa relação com a força pública, que hoje chama Polícia Militar, como é que é isso na sua vida também, que é uma coisa muito curiosa, toda vez que a gente conversa, você traz esses causos, essas histórias aí da sua relação, não só com a segurança privada, mas também com a segurança pública. Eu sou do tempo da Força Pública e da Guarda Civil. E a minha genealogia está dividida entre as duas entidades. Do lado do meu pai, Força Pública, do lado da minha mãe, Guarda Civil. Eu tive 2 tios, inspetores, chefes e superintendentes, e tive do lado do meu pai o primeiro enfermeiro mor, era meu tio-avô, o primeiro enfermeiro mor do HM, era meu avô foi da farmácia da Força Pública, tem mais 2 tios coronéis. Então, eu fui muito dividido. Eu fui ovelha negra, não sei, não fui da Força Pública, da bronca do meu avô e dos meus tios, mas tudo bem. Mas eu tenho um orgulho como paulista. Eu tenho muito orgulho da nossa estrutura militar paulista, porque a Força Pública, antes de ser uma polícia, ela era um exército. Foi o exército mais importante do território brasileiro durante muitos anos. São Paulo tem toda uma história policial militar que não se conta mais hoje. Me enche de orgulho em saber, por exemplo, que São Paulo, durante a Revolução de 32, usou capacete de aço e o Exército Brasileiro só foi usar capacete de aço na Segunda Guerra. E quando o Brasil entrou em guerra para montar o primeiro batalhão, a primeira companhia de polícia do Exército, foram buscar guardas civis em São Paulo. Então, é minha paixão como paulista por essas coisas boas que nosso estado tem, né, Lucas? É verdade, Gabriel. Você sabe que eu, quando entrei na polícia em 1980, nós estávamos apenas 10 anos da unificação. Para quem está nos acompanhando aqui, é bom a gente recordar um pouco dessa história, né? Em 1970 é que houve a fusão da Guarda Civil com a Força Pública, né? A Força Pública é uma força muito militarizada, totalmente inspirada, vamos dizer, nos moldes militares das Forças Armadas, sobretudo na questão do Exército, e a Guarda Civil, uma polícia totalmente civil, mas uniformizada, né, Gabriel? Totalmente uniformizada, né? Dos padrões ingleses, dos bobs. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque da época que eu me lembro como cadete, o pessoal falava assim que a Força Pública era aquele pessoal casca grossa que é para resolver meio que custe o que custar. E o pessoal da Guarda Civil era um pessoal que cuidava um pouco mais, era muito mais educado, pessoal, era um pessoal polido, era um pessoal assim, tinha uma certa nobreza, né? E a fusão foi um negócio complexo para misturar essas duas coisas. Você lembra um pouco mais de detalhes dessa fusão, Gabriel? O grande problema eram áreas de atuação. Vamos ser bem honestos, eu sou tremendamente guarda civil, mas eu também sou honesto com a história. Sobrava para a Força Pública os trabalhos piores. Enquanto que a Guarda Civil atuava na cidade de São Paulo, no grande ABC, e em algumas cidades do interior, do tipo Bauru, Ribeirão Preto, sobrava para a Força Pública o resto, a coisa pesada.
que fazia policiamento também, claro que fazia, e fazia na cidade de São Paulo. Você tem uma ideia, existia, naquele tempo, o paralelo 38, com alusão ao calibre da arma, mas era a Avenida São João. A Avenida São João era paralelo 38. Da São João em direção à Zona Sul era a Guarda Civil. Da São João em direção à Zona Norte era Força Pública. Eita, a confusão já estava começando dessa época. Aí. Mas tinha um agravante. E uma coisa muito interessante. E tinha um território neutro, que era o Largo do Paissandu. Era território neutro. Se por acaso havia umas patrulhas do Exército, umas patrulhas da Força Aérea, e criasse um problema com um elemento da Força Pública, a Guarda Civil ia em socorro dele. E a recíproca era verdadeira, quer dizer, dentro do Paissandu. Mas havia não chegava a haver uma animosidade, mas existia uma diferença. Por quê? Os serviços mais, vamos dizer assim, menos problemáticos sobrava para a Guarda Civil, que era o Guarda Civil da Divisão de Diversões Públicas, que ficava no cinema, o Espadim, um talabarte branco. E então ele aparecia mais, ele estava dentro dos pontos na cidade. Mais culturais, né? A parte mais cultural da cidade. Muito cultural, né? Muito mais tranquila. Por quê? Como ela foi criada nos moldes dos bobs ingleses, tanto que o uniforme era azul também, então era um pouco mais elitizada. E ela tinha uma vantagem, que eu acho que é uma grande vantagem. Ela tinha cargos e função de promoção em carreira. Ninguém entrava oficial. Todo mundo entrava girando bastão. E chegava inspetor-chefe e superintendente. É o que nós falamos hoje da carreira única, né? Carreira única. Este era o grande problema, grande vantagem. Você era promovido se você se esforçasse. Se ia para a academia de polícia, em que havia vários instrutores da Força Pública. Era muito interessante. Os 3 primeiros homens da Guarda Civil, o Dr. Antônio Pereira Lima era delegado de polícia, mas o Tenente João era Força Pública e o Tenente Braga eram da Força Pública. O Tenente João tem uma história bonita, linda, uma história de um homem que participou da campanha de Goiás, era telegrafista da Força Pública. Imagina, a Força Pública tinha telegrafista, era um negócio maravilhoso. Então, havia espaço para as 2 corporações. Esse é o grande problema. Ela, hoje ainda, seria bastante atual e teria, como diz um outro amigo meu, tem bandido para qualquer corporação, tem bandido sobrando, pode ter até mais uns 4 ou 5. Mas isso olha, aí. Gabriel, eu queria resgatar aqui para quem nos acompanha, né? Eu trouxe você aqui porque esses registros históricos são muito importantes, né? Quando a gente fala da Força Pública, que hoje a gente, né, tem o nome de Polícia Militar, que na verdade é a fusão da Força Pública com a Guarda Civil, deixou de ser Força Pública, deixou de ser Guarda Civil e virou Polícia Militar. Mas para quem não sabe, dado de curiosidade aqui para vocês, a Força Pública ela era quase que um exército completo aqui. O primeiro paraquedista aqui foi o João Negrão, um paraquedista... Não, o João Negrão era piloto. Piloto, né? Quem era o paraquedista? Tinha uma companhia de paraquedistas. Tinha uma companhia. Nós tivemos aviação antes do Exército. Aviação? Tem uma aviação. O Campo de Marte era nosso. O Campo de Marte é presa de guerra desde a Revolução de 32. Vamos deixar muito claro isso. Isso é presa de guerra. O mais curioso é que nós tivemos um serviço de aviação muito sério, que tinha o apoio de uma mulher, Teresa de Marzo. Olha só. Muito importante, muito importante. Durante a Revolução de 32,
A nossa aviação ainda teve alguma participação muito grande, teve pilotos civis e tal, mas nós tivemos um serviço de engenharia muito sério, mas muito, muito sério. A participação da força pública, as pessoas não prestam atenção na canção da força pública, né? Muito exército de muito país não teve as atuações que a Força Pública de São Paulo tem e que estão retratadas na canção. A Quando canção ela nossa, fala é do verdade. Campos de Palma, quando ela É, fala das clarinadas do 9 de julho, quando ela exato. fala da retirada da Laguna, sabe, nós temos história. Esse ufanismo que eu tenho por São Paulo, pelas nossas coisas, é porque nós fomos construídos com uma base sólida. Uma É base verdade. muito, muito, muito sólida isso. Então, São Paulo e a Força Pública escreveu páginas muito grandes. E eu rezo a Deus que ela continue, que a Polícia Militar continue nessa trajetória, que é muito importante. Ela foi salvaguarda de muitos movimentos sérios desse país. É verdade. Eu queria Muito, muito. fazer, eu queria fazer um registro aqui para quem nos acompanha, sabe, Gabriel? Nós acabamos de comemorar aqui o 9 de julho, né, de 32. A Revolução Constitucionalista de 32 foi um marco histórico para a cidade de São Paulo. Nós perdemos a guerra, essa é a realidade. Mas Nós São Paulo perdemos. levou. São Não, Paulo levou nós depois. perdemos militarmente só, não mais nada. Militarmente. Mas Porque depois, graças a esse combate, né, no qual a Força Pública teve um papel, aliás, a Força Pública não, o povo paulista, sou né, paulista. teve um papel preponderante para poder, perdemos a guerra, perdemos essa batalha de 32, por conta né, do governo federal ser o inimigo a combater, mas a Constituição veio Saiu. logo em seguida, né, e isso foi muito importante para a gente conduzir aí o nosso né, no caminho da democracia, né? Que a gente Não, e o papel da Força Pública foi muito importante. Eu queria fazer uma muito menção, sério. viu, Gabriel? O nosso Coronel Arruda, né? Que é seu amigo e meu amigo também, Luiz, um grande estudioso da história, uma Luiz vez Eduardo contou. Pesce Arruda. Ele contou um caso de, acho que chama, talvez eu erre o primeiro nome, mas é alguma coisa Virgílio, acho que é Oswaldo Virgílio, ali na região de Cunha. Do Vale do Paraíba. Nossa, teve uma história lá, e aí eu recentemente fui fazer um passeio de moto nessa região de Guaratinguetá até Cunha, e aí constatei essa estátua que está lá na estrada. E o que aconteceu? Esse Oswaldo Virgílio, ele era um morador da região, e ele foi capturado pelas forças de Vargas na época, e o que aconteceu? Ele foi preso e torturado para contar onde estavam lá as guarnições da Força Pública. E ele respondia, segundo a lenda, sei, mas não falo. E aí apanhava. Sei, mas não falo, e apanhava, e acabou, no final, sendo morto. E hoje tem uma estátua dele, quem for nessa estradinha de Guaratinguetá até Cunha, que depois vai até Paraty, na sequência, vocês Cunha-Paraty, essa estradinha, né? Começa com Guaratinguetá, depois chega em Cunha, depois Cunha ela desce, pega um pedaço da serra e desce para até Paraty. No meio dessa estrada, escondida, tem uma estátua em homenagem a esse fato curiosíssimo, né? Eu tive o privilégio de, depois de ter ouvido a história do Arruda, um dia fazer uma viagem lá e fazer uma parada e também fazer uma homenagem ao Virgílio, acho que é Oswaldo Virgílio, se eu não me engano, o nome dessa pessoa que foi homenageada ainda na Revolução de 32, né? É muito importante. Agora eu queria voltar a essa questão mais atual, né, que o Gabriel mencionou, da carreira única, né? Você sabe, Gabriel, a Polícia Federal, que é uma instituição hoje que merece o nosso aplauso, nós temos o orgulho, a Polícia Federal teve um papel, está tendo um papel importante, mas eles padecem desse problema, justamente da carreira única. Olha que coisa curiosa, você que nos acompanha aqui, é bom que você saiba que hoje nós temos as carreiras de delegado de polícia federal, nós temos a carreira de agente de polícia federal e temos as carreiras técnicas, mas todas elas exigem curso superior, né? E o nível de exigência para a entrada na carreira, para passar num concurso, é quase que o mesmo, só que aí surge um problema, né? Dentro dessa porta ser mais ou menos
em nível de exigência semelhante, aí começa a ter problemas de relacionamento, né? Tá sempre essa questão delicada, a ponto de gerar alguns tipos de controvérsia por conta da falta de carreira única, né? É uma coisa a ser pensada, né, Gabriel, para a gente poder, de repente, verificar essa possibilidade nos moldes de outras polícias, nas quais, como nos Estados Unidos, você chega lá, entra como oficial de polícia e, de acordo com o seu mérito, você vira sargento, depois tenente, depois capitão, chefe de polícia, e assim por diante, né? O grande problema é que a meritocracia é suplantada pelo QI, em algumas vezes, né? Quem indicou. Mas, fazendo um retrospecto muito rápido, Lucas, o heroísmo nosso, da força pública, teve um fato que pouca gente lembra, que começa numa outra revolução, que é de 30, com o coronel Arbuz, defendendo o território paulista, em Cananéia, lá no Itapetangui, com 12 homens. Ele já estava na reserva. Quando a cidade foi invadida pelos gaúchos, ele recebeu para ele se render junto com os homens. E ele disse aquela famosa frase: o soldado da força pública jamais se rende, ele luta. Então, eu tenho o privilégio de ter um pouquinho de sangue dele, do coronel Arbuz, que era Xavier, como a minha avó. Ele é primo irmão da minha avó. E, então, nós temos uma história muito bonita. Mas esse problema da carreira única, eu acho que a meritocracia fala mais alto, porque o indivíduo se esforçava para evoluir. Eu me lembro que na Guarda Civil, e fazia os cursos de promoção fora do expediente de trabalho, tá? Ah, é? Se ele trabalhasse no primeiro ou no segundo da noite, que era das 6 à meia-noite, meia-noite às 6, ele fazia curso durante o dia. Se ele trabalhasse o dia, ele fazia o curso à noite. Olha só. Então, as pessoas evoluíam não por tempo de serviço, mas por ter vontade de fazer. E tanto que depois da unificação, nós tivemos muitos guardas civis que foram coronéis. Foram coronéis na Polícia Militar. Eu me lembro, Gabriel, que como eu entrei na polícia em 80, eu estava dizendo para vocês aqui que nos acompanham, né, era tudo muito recente, né, 10 anos de fusão, 10 né? Anos. Então, eu me lembro que quando houve a fusão, obviamente tentaram fazer uma acomodação daqueles guardas civis que eram mais graduados para um nível de oficialato, né, foram equiparados os cargos ficaram, como nós sabemos hoje, dentro da estética militar. Então, às vezes, pegou um guarda civil lá com uma formação mais qualificada, ele virou tenente, virou capitão, virou major, e aí isso foi mais ou menos desse jeito, né, Gabriel? Havia equivalência. O subinspetor equivalia a segundo tenente. O inspetor a primeiro tenente, o inspetor-chefe a capitão, o inspetor-chefe superintendente a major, porque chegava até tenente-coronel. Entendi. Na equivalência, até tenente-coronel. Então, não havia o sub, por exemplo. Era o classe distinta que virou primeiro sargento. Então, foi feito uns acochambramentos aí e ajustou bem a coisa. Mas eu me lembro, Gabriel, que tinha uma rixazinha interna, assim, sabe? De quem era da força pública pura, né? E quem era o que eles chamavam de guanaco, né? Olha que coisa. Guanaco e meganha. Os guanaco eram meio que segunda categoria. Era uma coisa assim muito... Porque a força pública, obviamente, né, ela dominou, né? Ela virou... Claro. Ela absorveu a Guarda Civil, né? Virou, vamos dizer, a prioritária, assim, né? Virou... Claro. Foi 70 mil contra 16 mil. Nossa Senhora. Era um absurdo. E agora, muito interessante, a quantidade de oficiais da Polícia Militar que são filhos de Guarda Civil. Ah, é verdade. É muito interessante isso. É muito interessante. Houve uma unificação. Com o tempo, as arestas foram aparadas e houve
uma unificação. Deixa eu ver. Consegue ter... Vê se você consegue a imagem. Ah, tô vendo, sim. Tô vendo, isso Isso era o distintivo de cap e de guarda. de guarda, né? É. Gabriel, Esse era eu queria avançar. Esse qualquer? Esse é o P, Tô identificava o vendo. guarda civil, que tem com o Olha número. só, você tem umas relíquias aí, Gabriel. Poxa vida. Esse era o de cap de oficial, de inspetor. Afasta mais um pouquinho da câmera que fica mais fácil para ver. Aí, olha só. Esse era de inspetor. Nossa O de cap Senhora. de inspetor. E esse era o do peito do inspetor. Olha só. Tem uns museus aqui. Ô, Gabriel, vamos avançar para o presente, né? Como é que você, com toda essa trajetória, né, que você tem acompanhando essa evolução, como é que você hoje olha, e agora aproximando um pouco mais o nosso público aqui, como é que você olha a evolução da segurança privada e da segurança pública? Qual que é a foto que você tem hoje dessas duas grandes, vamos dizer, áreas voltadas à segurança? Eu costumo dizer o seguinte: a segurança pública no Brasil, a segurança privada no Brasil, começou de uma maneira insípida, inodora, com a figura do vigia. Quem era o vigia? Era aquele funcionário que se acidentava, não sabia o que fazer com ele, botava ele para trabalhar durante a noite. Por quê? Porque o índice de criminalidade era muito baixo. A quantidade de indústrias era muito pequena. Os grandes empreendimentos se contavam nos 10 dedos. Tinha Matarazzo e os outros. A coisa começou a evoluir. E minha visão, hein? A nossa revolução industrial, que começou nos anos 60, enquanto que na Europa começou em 1700, nós começamos em 1960, com a chegada da indústria automobilística, que fez uma série de indústrias satélites por volta dele. De repente, começou a haver tumultos de ordem social e política. Nos anos 60, por aí, 60 e pouco, por aí, começo de 70. E se desenvolveu os famosos atentados a estabelecimentos bancários. E aí é que houve o grande problema. Para mim, o grande problema ocorreu quando os bancos foram vítimas de assalto e o governo federal resolve institucionalizar segurança. Então, segurança passou a ser uma exigência legal, não uma necessidade. O que aconteceu? Os bancos eram obrigados a ter os ditos e chamados vigilantes. O que aconteceu nessa história? Era uma imposição legal. O indivíduo montava uma empresa de vigilante e cobrava 10. O outro, vendo que era um bom negócio, cobrava 8. Então, eles não vendiam qualidade de serviço, vendiam preço. Então, segurança foi imposição, nasceu imposição legal e não necessidade. Com o tempo, isto foi se estruturando. Isso era a base de tudo isso, era aquela famigerada Lei 7.102, né? A coisa foi evoluindo e o banditismo também evolui. Sabe, as pessoas não acreditam que bandido evolui. Bandido evolui e não descansa, só descansa, não regenera, não. Esse era o ditado de um famoso delegado de polícia, ele tinha bordado atrás da cadeira dele: bandido não regenera, descansa. E o que aconteceu? O crime começou a invadir na mesma proporção da evolução das empresas. O ladrão de galinha virou um bom ladrão, um indivíduo especializado. O grande crime e delito que ocorria na empresa no tempo do vigia
era a molecada entrar na empresa para pegar balão na época junina. Hoje não. Hoje começou a aparecer o crime muito bem organizado. Então, aí houve a necessidade da evolução da segurança, foi quando ela deixou de ser uma instituição puramente obrigatória, legal, para ser uma necessidade. Ela é obrigatória ainda no estabelecimento bancário por conta da lei, mas no resto, ela apareceu por necessidade. Durante muito tempo, segurança era apêndice, era quebra-galho, era abre-porta, era maçaneta. Você contratava, geralmente, o militar de patente superior a coronel, para abrir porta. Hoje, está se contratando profissionais qualificados para o problema. E é bom lembrar que o único profissional de segurança com regulamentação federal é o vigilante. Ninguém mais tem regulamentação. Nós que somos, no máximo, consultores de segurança, somos um bando de coxa de retalho. Nós vamos aprender com um monte de lugar. Então, hoje, eu acredito, está chegando o momento de que segurança não é mais apêndice, segurança é parte integrante do processo empresarial. Hoje, segurança dá lucro. Porque a partir do momento que você não permite que haja prejuízo, você está dando lucro. É verdade. Essa é uma das coisas que eu vejo assim, Gabriel, e um pouco dessa história também acompanhei, né? Isso foi, eu diria que teve esse início na década de 60, aquele amadurecimento, mas eu acho que o grande empuxo, o grande acelerador para isso foi a partir da década de 90, então estamos aí falando de 20 anos. No máximo 90. Acompanhei bem isso daí. Eu me lembro muito, sabe, dessa frase, né, de segurança não traz lucro, né? E isso hoje já é visto de uma maneira até, vamos dizer, muito limitada. Muita gente já nem repete mais essa frase, porque sabe que na medida que tem uma instalação que tem um sistema de proteção ou os procedimentos de segurança, você está garantindo a continuidade do negócio, consequentemente você está tendo o lucro e não tendo nenhum tipo de prejuízo, vamos dizer assim, você garante, né? Eu me lembro muito que os gabinetes do gestor de segurança, aliás, quando muito tinha um supervisor de segurança, né? E ficava lá no subsolo de um prédio, numa portinha lá perto do elevador da área de serviço, ou seja, hoje nós já temos aí supervisores, coordenadores, nós temos gerentes, nós temos diretores de segurança, né? Espalhados aí em todas as funções. Hoje, a função de um homem ou de uma mulher de segurança, ela é muito bem hoje recepcionada, porque ele também não cuida só da segurança patrimonial, muitas vezes ele cuida da segurança patrimonial, da segurança pessoal, ele cuida da segurança do trabalho, alguns já cuidam da segurança do trabalho, alguns envolve já a frota, né? Envolve a parte de facilities também. Então, assim, ganhou musculatura, né, Gabriel? A segurança. E é muito bonito, sabe, gente? Vocês que nos acompanham aqui, nós que temos aí um pouco mais de tempo nessa área, a gente começa a ver essa evolução e dá muito orgulho para a gente, né? E da polícia, Gabriel, você também vê essa evolução na polícia, na segurança pública? Mudou um pouco, né? Mudou bastante, porque ela tem que se adaptar. Se a polícia, se a segurança pública ou a segurança privada não se adaptarem à evolução, elas morrem. Porque, gente, o crime, o delito, não para. Se você hoje chegar junto, você já perdeu de 1-0. E são duas visões muito interessantes, né? A visão da segurança pública e a visão da polícia. A polícia envida todos os esforços para prender e identificar o delinquente. Enquanto que nós, em segurança privada, evitamos todos os esforços para que o delito não aconteça. É verdade. É essa grande dicotomia que existe entre as duas funções. Mas eu vejo, sim, que há uma mudança. Hoje, o profissional de segurança privada
é o indivíduo que, se parar de ler, parar de estudar, parar de pesquisar, ele vai perder o bonde da história. Porque as empresas estão evoluindo a cada dia. Eu que sou bem mais veterano que vocês, eu tive o privilégio de nascer mais antes, né? Mas nós que somos do período de máquina de escrever e régua de cálculo, temos que nos adaptar a um sistema de computação que faz 1.600.000 cálculos por segundo. Evoluiu. O trabalho manual está desaparecendo para começar a ter o trabalho intelectual. Quando que a gente pensava, 20 anos atrás, que eu tinha que me preocupar em segurança com a propriedade intelectual, com os direitos intelectuais? Eu me preocupava com o ladrãozinho de roubar sucata no fundo da fábrica. É verdade, Gabriel. Você sabe que hoje eu estou envolvido num projeto chamado Superformance, está aqui atrás de mim esse símbolo, né? Esse projeto começou por conta até da Covid, né? E nós, obviamente, criamos mais essa oportunidade, é um curso online para as pessoas que querem pertencer a esse ambiente de alta performance. Somos 5 conteudistas trabalhando 120 aulas dentro desse curso, fora as palestras bônus, fora o material que vai junto, os livros dos conteudistas, que é o meu caso e o caso de outros também que tem livros publicados. E sábado agora, depois de quase 4 meses, foi a primeira palestra presencial que eu dei numa empresa muito importante aqui em São Paulo. E, obviamente, a palestra foi com todos os níveis de segurança, o distanciamento, uma sala que comportava todo mundo, mas com as regras de segurança. E eu falei muito claramente para aquelas pessoas aquilo que eu vou falar para quem nos acompanha aqui e para quem não vai nos assistir posteriormente, sabe, Gabriel? Acabou essa história de você falar, bom, agora eu acabei o meu ciclo de estudos, né? Eu fiz o fundamental, eu fiz o ensino médio, eu fiz a faculdade, quando muito uma pós-graduação, alguns um MBA e acabou, passa a régua, acabou essa história. É muito importante, você que está nos prestigiando com a sua presença aqui, entender, aceitar que não existe mais fim para o saber, né? O mundo hoje ele tem como diz o Bauman, né? O mundo líquido, né? Está toda hora dentro dessa mudança. Há quem diga que os empregos que nós conhecemos hoje deixarão de existir nos próximos anos. Quem imaginava que a Covid ia impor uma série de quebras de paradigmas, né? Que nós estamos vivenciando hoje? Eu me lembro, viu, Gabriel? E aqui, para quem nos acompanha, acho que eu já contei essa história em algum momento aqui nessas lives que nós fizemos, né? Eu, como palestrante, muitas vezes eu sou contratado e tenho que fazer um briefing da palestra. Já aconteceu de uma empresa no Rio de Janeiro me contratar e dentro do pacote da contratação, Gabriel, está englobado aí a minha viagem antes da palestra lá no Rio de Janeiro para uma reunião preparatória. E o que aconteceu? Eu saí daqui de manhã, a reunião era 11 horas da manhã lá no centro do Rio de Janeiro. Eu saí daqui num voo bastante cedo da ponte aérea para não evitar qualquer tipo de surpresa. Quando chegou umas 9 horas, 9h30, eu já estava lá, just in case, né, por via das dúvidas, para não ter um atraso e não chegar atrasado, peguei um voo antes, tive a reunião, para também não sabendo quanto tempo ia demorar a reunião e se eventualmente ia ter um almoço depois, peguei um voo das 3h30 da tarde para voltar para São Paulo, o horário que eu julguei adequado. No final, a reunião não teve, foi só a reunião, sem almoço. O máximo que eu consegui foi antecipar o meu voo em 40 minutos, 1 hora, peguei o voo. Eu cheguei aqui 4 horas da tarde, em Congonhas, até chegar aqui na minha casa, acabou o dia. Ou seja, foi um dia, fora as 2 passagens de avião, né, e as despesas, para uma reunião de 40 minutos que hoje a gente faz aqui com a plataforma, várias plataformas que são disponíveis. Gente, o mundo é esse. Então, para quem está nos acompanhando aqui, leve essa mensagem aqui de um veterano, 2 veteranos, na verdade, um
mais tempo veterano e outro um pouco menos, mas de que é importante a gente estudar, é importante ter contato com tudo de novo que está acontecendo, né? A quantidade de informações, de tecnologias que são geradas hoje nessa rapidez, é uma coisa que caracteriza o mundo moderno, não é a mudança, viu, Gabriel? Porque o mundo sempre mudou, mas a velocidade com a qual essas mudanças ocorrem, isso é muito importante. E é por isso que a gente tem que estar antenado, tem que estar sempre buscando a seiva do saber, né, Gabriel? Para a gente não ficar para trás, né? E uma piscadela, uma dormida faz com que a gente perca esse bonde da evolução das coisas e fique uma pessoa desinteressante para o mercado. Eu acho que essa é uma lição importante na nossa conversa aqui para quem nos acompanha, né, Gabriel? Não, e o grande problema, Lucas, é essa diversidade na evolução. Me permite dizer o seguinte: não existe receita de bolo em segurança. Você tem duas empresas produzindo o mesmo produto com características empresariais diferentes. Acontece em segurança as coisas mais inusitadas do mundo. Um dia eu conversando com um profissional de RH, então eu estou tentando colocar no papel as tarefas, obrigações e trabalhos do homem de segurança. Eu digo, você vai perder seu tempo, porque não vai dar para colocar. Não existe. Posso contar uma historinha? Claro. Posso? Chefiava a segurança de um grupo financeiro muito grande, e nós fomos receber o nosso presidente mundial, que, como uma empresa privada que era, não tinha direito à segurança pública da Polícia Federal. Então, montamos um esquema de segurança e esse homem, em uma projeção mundial, segundo maior credor do Brasil, a empresa dele, uma série de visitas comerciais, oficiais e protocolares, começando em São Paulo, passando por Manaus, Brasília, Salvador e tal, terminando no Rio de Janeiro. Fevereiro, 40 graus, o compromisso oficial dele, uma visita ao presidente do conselho de um outro estabelecimento financeiro, 9 horas da manhã, tal, resolveu. 11 horas terminou, falei, bom, agora hotel e aeroporto. Aí ele vira para mim e diz, eu gostaria de visitar um outro lugar. Tá bom, onde é que é? E um conselho para os companheiros que forem trabalhar com segurança pessoal. Quando for fora do estado de vocês, vão ao batalhão de polícia do centro da cidade, fale com o oficial de dia, que ele te indique o motorista, soldado motorista, que mais safado que ele tem, porque ele conhece toda a cidade e te resolve todos os problemas. Ele deu o endereço, eu não conheço o Rio suficientemente, e passei para o motorista. Você sabe onde é isso? Sei sim, chefe, sou no Botafogo. Falei, então vamos para lá. Chefe, espera aí, isso é um cemitério. Pois bem, esse executivo tinha um caderninho preto maldito. Rio 40 graus, meio-dia. Todos nós em paletó eterno, com arma axilar. Visitando o cemitério São João Batista à procura de obras de artistas franceses, escultores franceses. Alguém descreveu isso no protocolo de trabalho do profissional de segurança? Segurança pessoal é uma história à parte, né? Quantas causas a gente pode contar de história de segurança? Meu Deus do céu! Isso era um problema, e ele tinha um risco, ele representava um risco muito grande político. Mas eu me lembro de um outro caso, de um outro estabelecimento financeiro, que uma senhora, uma diva do cinema americano, vinha inaugurar uma fábrica aqui em São Paulo, da qual ela era coproprietária, John Crawford. E nos pediram para fazer a segurança.
minha empresa cedeu a minha equipe para fazer a segurança da senhora. Então, foi a inauguração da fábrica, estava na região de Santo Amaro. Isso foi num sábado de manhã, e alguém, muito prosaicamente, ofereceu uma feijoada, ao qual o intestino hollywoodiano não estava acostumado. E essa mulher tinha que pegar o avião em Viracopos. Segurança teve que providenciar o esquadrão precursor de privada de posto de gasolina, porque a madame estava ruim. Alguém já descreveu isso, essa atribuição do pessoal de segurança? Então, gente, não parem para pensar. Não parem, achem que já entenderam de alguma coisa. O mundo da segurança é infinito. Nós somos sujeitos a modificações dos cérebros e não das máquinas. É verdade. Fora das máquinas era fácil, é só desligar. Mas do cérebro não dá para desligar. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu gosto sempre de... mais uma vez, muito obrigado aqui, sabe? Estou muito feliz de estar com você aqui. Eu sou seu fã número 1, assim, sabe? A honra que eu tenho, Luca, é imensa. É bacana, viu? Agradecer aqui, muita gente da minha família acompanhando aqui. É uma alegria, e da sua família também, pessoas também, aqui. Nádia está aí do lado. Obrigado, viu, gente, pela audiência, obrigado por estar conosco aqui, obrigado por prestigiar essa figura sensacional, humana, e com tanta história para contar para a gente. Eu gosto muito, Gabriel, não só eu, mas o Kleber Reis, que é um dos integrantes aqui do CT Segurança. O Kleber fala que é o passo do gigante. Ele tem uma palestra muito bacana, chama Mergulhando na Vida. Ele faz um comparativo do mergulho com o mundo corporativo, né? E eu gosto muito de uma passagem do Martin Luther King, quando ele lutando contra a segregação racial, ele convidava as pessoas para poder engrossar o movimento, e ele falava assim: vem comigo, pô, vamos juntos aqui lutar contra, né, essa segregação racial. E ele tinha uma partezinha que ele falava assim: suba o primeiro degrau da escada e o resto dos degraus vão se formando, sabe? Aquela coisa assim que é a virada, né? Eu queria fazer uma pergunta para você de caráter pessoal, e aqui, para quem nos acompanha, eu não combinei nada com o Gabriel, é totalmente surpresa o que eu vou fazer agora para ele, né? De propósito. Eu queria saber, nessa sua trajetória de vida, Gabriel, qual foi o momento, não precisa ser da área de segurança, nem na área profissional, pode ser na área pessoal, escolha o que você quiser. Eu queria que você compartilhasse com quem está nos acompanhando aqui nessa live, um momento que foi o momento da virada na sua vida, ou o momento que te marcou, aquele momento especial que você fala: pô, esse daqui foi o momento mais importante da minha vida. Você deve ter vários, mas escolhe um, é com você. Está marcado indelével na minha memória, no meu ser, foi o nascimento do meu filho, do Marcelo. Marcelo. Eu fui o primeiro ser humano a segurar o Marcelo na mão, porque o médico falou: segura, porque senão ele vai cair. Então, gente, é um momento mágico. Por mais que você me explique do ponto de vista biológico, a fecundação do óvulo, aquela parafernália toda, mas era uma gente que estava nascendo. Que bacana. É um serzinho. E eu devo isso ao Dr. Décio, esse privilégio que ele me deu de ser a primeira pessoa a segurar meu filho e ver o meu filho nascer. Claro que a sensação também foi quando minha filha nasceu, quando a Luciana, mas o primeiro parto você nunca esquece. É verdade, é verdade. Sabe? Então foi um momento mágico na minha vida em que eu me senti partícipe de uma vida. Que bacana, Gabriel. Eu era partícipe da minha mulher porque eu casei com ela. Eu tenho um aspecto legal e religioso, mas o meu filho era assim, meio sobrenatural. Que legal. Era uma pessoa que está nascendo. Foi o momento assim, mais marcante da minha vida. Eu acho que foi isso, sim. Você sabe, eu quero aproveitar esse momento aqui que você resgatou algo, né, impactante na sua vida pessoal, mandar um abraço meu para a dona Nádia, sua esposa.
para o Marcelo, né, que foi mencionado agora, e para a Marina também, sem contar seus netinhos que também já estão por aí, né? Que é a Marina e o Pedro são os netos, a Luciana e o Marcelo são os filhos. Você sabe, Gabriel, vou dar um spot para quem está aqui nos acompanhando. Eu tenho feito algumas publicações em cima do Superformance, nós já temos vários alunos, né? E nós montamos um grupo no Telegram, até porque o WhatsApp tem limite de quantidade de pessoas, nós estamos criando esse movimento de alta performance, então cada um de nós, conteudistas desse curso, com os alunos que estão interagindo conosco, além de ter as mentorias que nós estamos já pensando em fazer para poder fazer parte do pacote, criar esse movimento permanente, a gente fica alimentando essas redes sociais com conteúdos novos, né? E essa semana tem um vídeo meu que vai sair amanhã, que eu estou antecipando aquilo que é uma lição de tropa de elite e de alta performance. E resumindo aqui, para vocês que estão nos acompanhando nessa live, eu fiz o seguinte. Eu fiz uma pergunta, falei, se tivesse que alguém me perguntar qual é o segredo do sucesso, são vários ingredientes para a gente chegar lá. Mas o primeiro, eu afirmo, que é a dica que eu estou dando para as pessoas que nos acompanham, que é o trabalho duro. Sem trabalho duro, não chega lá. Eu costumo, quando dou as minhas palestras, sempre até exemplificar esse tipo de coisa, né? Um dos exemplos que eu usei recentemente foi do Michael Phelps, né? O nosso medalhista, o medalhista olímpico mundial. O Michael Phelps tem, sozinho, muito mais medalhas do que muitos países, né? Ele conseguiu bater o Mark Spitz, que tinha ganho 7 medalhas de ouro numa única Olimpíada, e o Michael Phelps bateu todos esses recordes, mas para você que nos acompanha aqui, saiba, o Michael Phelps treinava apenas 365 dias por ano, né? É o trabalho duro que nos leva é um dos ingredientes, com certeza, para chegar lá, né? Mas eu queria aqui adiantar para vocês um outro vídeo que vai ser publicado na sexta-feira, já vou dar um spot também para vocês, que é um vídeo que eu recebi de um professor, Gabriel, que ele entra numa sala de aula com um pote, e os alunos todos estão assistindo, e ele pega um pote tipo um pote de maionese, um vidro assim, e aí ele joga um monte de pedras grandes dentro desse pote e pergunta para os alunos, esse pote está cheio? E aí os alunos respondem, sim. Aí ele pega um outro pote, um outro recipiente com um monte de pedrinhas menores e joga dentro do pote, as pedrinhas menores vão achando o caminho e também acham um lugarzinho lá nesse pote, aí ele fala, e agora, esse pote está cheio? Os alunos respondem, sim, agora está cheio. Aí ele pega um saquinho de areia e joga lá, óbvio que a areia vai achando espaço entre as pedras grandes e as pedras pequenas, e aí parece que está cheio o pote, ele fala, e agora, o pote está cheio? Todo mundo responde, sim. Aí ele pega uma garrafa de cerveja, abre e joga, e a água consegue penetrar ali, e aí ele fala assim, olha, a vida da gente é essa, né? A vida da gente tem as pedras grandes que significam as coisas mais importantes. Eu estou contando essa história, Gabriel, em sua homenagem, né? Porque você aqui, quando contou para nós um momento importante, você contou aquilo que é a base para a gente, que é a família, né? A família, a saúde, isso é fundamental, né? Essas são as coisas muito importantes e é o alicerce. E nós temos uma outra categoria de coisas que são as coisas um pouco menos importantes, né? Ou importantes num nível um pouco menor, que aí entra tudo, né, Gabriel, que é o trabalho nosso, etc. Não é que o trabalho não é importante, mas ele tem uma importância menor do que essa base da sustentação. E depois ele tem as coisinhas, aquele monte de coisas que são menos importantes, são as coisas do dia a dia, né? E isso tem um diálogo com as pedras grandes, que é a família, a saúde, né? As amizades, as pedras pequenas, que é o trabalho, o lazer e as coisas que estão aí na nossa volta, o dia a dia, e as coisinhas menos importantes, nós temos que seguir essa ordem. E aí um aluno termina, né, ele fala assim, professor, mas e a cerveja, para que serve? E aí o professor responde, a cerveja é para você lembrar de tomar uma cervejinha com os amigos de vez em quando, né, para reforçar as amizades, né? Então, fica aí para vocês essa dica, né? Lembrando dessa passagem que o Gabriel contou para nós. E olha só, Gabriel, olha como são as coisas, né? Nós estamos conversando aqui, já vai fazer quase
1 hora. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu sabia que ia ser assim, porque você é uma pessoa agradabilíssima. Eu quero reforçar para você aqui, ao vivo e a cores, Gabriel, toda a minha alegria de ser seu amigo. Cada vez que eu recebo um telefonema, não só eu, mas a minha esposa Olga também fica muito feliz aqui de saber de você. E eu estou fazendo aqui, na verdade, com o convite, uma homenagem a um grande amigo, um velho amigo, que é você, e também te agradecendo, em nome de todas as pessoas, pelos trabalhos que você fez à frente da segurança, Gabriel. E para terminar essa live, Gabriel, antes da sua despedida, eu queria que você comentasse conosco, de forma muito rápida, assim, 3 coisas para compartilhar com as pessoas aqui. Eu queria que você falasse uma frase que marca a tua vida, um livro que você recomenda e um filme também que você recomenda e o porquê de cada um deles. Está contigo. Primeiro, só um recadinho para os companheiros de segurança. Segurança é composta de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Frase: não há elo mais fraco, mais forte do, não há corrente mais forte do que seu elo mais fraco. Isso para a segurança é muito importante. Nós não temos coisas menores, nós temos coisas importantes. Livro. Todo profissional de segurança leu e eu recomendo que leia de novo. A Arte da Guerra de Sun Tzu. Esse é o livro de cabeceira do profissional de segurança. E filme. Hoje eu estava falando com um amigo por telefone, me lembrando, não é o que eu recomendo, mas é um filme de lembrança. O primeiro filme colorido que eu vi na minha vida foi As Minas do Rei Salomão no Cinemetro, que já não existe mais, que era na Avenida São João. E mais um detalhe. Hoje foi o dia de reminiscência, você me fez pensar em muitas coisas, e eu queria também prestar uma homenagem a quem permitiu que nós nos tornássemos amigos. Não sei se você se lembra como nós nos conhecemos. Num evento do Consulado do Israel, que o velho Moshe nos apresentou. Olha, é verdade, né? Saudoso Moshe. O saudoso Moshe, que quem me levou para Israel foi ele, inclusive. Eu também fui por intermédio dele. A minha primeira viagem para Israel foi por intermédio dele. Foi uma pessoa fantástica, maravilhosa, e eu fiquei lembrando hoje todas essas coisas. Luca, eu estou emocionado e estou feliz de estar com vocês. Você é um ícone da segurança, é referência. E eu tenho muito orgulho e privilégio de ser teu amigo. Gabriel, eu queria mais uma vez agradecer todas as pessoas que estiveram conosco aqui nessa live. É um privilégio poder estar aqui, não importa com quantas pessoas ao vivo nos acompanhando, é sempre um privilégio, e com tantas outras que poderão acessar todo esse conteúdo gerado pelo CT Segurança. Gente, é muita coisa que está disponível. Divulguem isso. Vocês, empresários, divulguem aos membros das suas equipes de segurança conteúdos gratuitos aqui à disposição para o aperfeiçoamento das pessoas. E também recomendo, entra lá no www.superformance.com.br, que essa camiseta aqui, ó, gente, é do Superformance, esse grande movimento que nós estamos fazendo para levar essa ideia de alta performance para pessoas e para as empresas. Gabriel, eu queria devolver a palavra para você fazer a despedida das pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live, falar o tchau para elas, antes de eu também fazer o encerramento do nosso programa. Companheiros, foi um privilégio estar com vocês. E eu espero que nossos caminhos se cruzem mais vezes em prol de uma profissão que é, antes de tudo, uma oportunidade que Deus nos deu de cuidar dos outros. Fiquem com Deus e muito obrigado. Eu também quero aproveitar aqui, fazendo minhas palavras do Gabriel, nosso mestre, né, uma referência nessa área. Eu queria deixar mais uma vez muito claro aqui
que eu estou fazendo aqui uma entrevista com uma pessoa que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por todos os serviços que você prestou aqui, Gabriel. Receba de mim e de todas as pessoas aqui dessa comunidade da área de segurança pública e privada o nosso abraço. Você tem uma contribuição fantástica, um grande amigo, e para mim, não tenha dúvida que fazer isso é um gesto de gratidão que eu estou demonstrando. E gratidão, gente, é uma virtude, né? Exercitem a gratidão. Gratidão é você fazer o reconhecimento daquelas pessoas que, de alguma maneira, fazem a diferença para fazer desse país grande um grande país. Muito obrigado, Gabriel, pela sua presença. Muito obrigado ao pessoal do CT por essa oportunidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa live, os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas tão queridas que nos prestigiam. Super abraço a todos vocês. Sigamos juntos, com muita força e muita honra. Uma ótima noite a todos vocês. Lealdade e constância.